gostaria de saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudar a terceira lição nesta série de lições intitulada Viva a Tua Obra, sobre o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E nós estamos na terceira lição nesta série de lições sobre avivamento. Já aprendemos e temos estabelecido até o momento de que avivamento no conceito da palavra de Deus é uma daquelas palavras que pode e é definida de mais de uma maneira. Na primeira lição nós falamos sobre o avivamento de maneira geral, talvez o primeiro sentimento que nós como crentes teríamos como avivamento, que significa ser trazido de volta à vida de uma morbidez ou uma frieza espiritual. É aquilo que nós mais nos aproximamos dessa realidade, quando entendemos que estamos fracos ou frios espiritualmente, debilitados, pedimos ao Senhor avivamento para as nossas vidas. Este seria o primeiro conceito geral da palavra. No entanto, quando nós estudamos na classe passada sobre o avivamento no Antigo Testamento, nós fomos forçados a descobrir e a trazer o significado da palavra de avivamento diferente do contexto que nós vivemos. Por quê? Porque o contexto histórico, e por que não dizer doutrinário, no sentido de que aquilo que foi lhe revelado no período do Antigo Testamento era diferente, é diferente daquilo que nós, como igreja, neste Novo Testamento vivemos. Portanto, aprendemos que no Antigo Testamento, quando falamos de avivamento, estamos falando de ouvir de novo a palavra de Deus, arrependimento no coração, prática das boas obras, no contexto do Antigo Testamento, as obras da lei. Nesta lição, intitulada O Avivamento do Novo Testamento, nós queremos, portanto, trazer uma definição ou uma redefinição da palavra avivamento. Quando nós olhamos panoramicamente para o Novo Testamento, você sabe, começa com a história de Jesus, logo depois vem as cartas, não é? Que vem um ensino doutrinário deste Novo Testamento, deste novo pacto, deste novo período que nós conhecemos como a graça, e por fim termina com o Apocalipse, esta revelação para o futuro. Portanto, quando nós olhamos para o Novo Testamento, vemos pouco ainda a realidade de avivamento, que já encontramos um pouquinho nas cartas, mas de maneira geral muito pouco aquilo que nós vivemos hoje como igreja. Como assim, irmã? Seguinte, o Novo Testamento traz uma mensagem não de avivamento necessariamente, mas de vida. Por quê? Porque nesta passagem, historicamente nós viemos de um Antigo Testamento baseado na lei. Se você se lembra historicamente, antes do começo da história do Novo Testamento, houve um período chamado período de silêncio, 400 anos que na história do povo de Israel, na história, do povo de Deus, não havia revelação alguma, não se levantou profeta, não se levantou cura, não se havia um movimento espiritual no meio do povo de Deus. Chamado tempo de silêncio. De repente, a voz de João Batista se escuta naquele deserto. De repente, o Filho do Homem, encarnado, Jesus aparece no cenário e nós começamos com o processo do Novo Testamento. Portanto, o Novo Testamento vem mostrar a vida, vem mostrar a luz. Lembra-se aquele versículo que fala que o povo que estava em trevas veria luz? Então, não é um avivamento, mas um reconhecimento, um aprendizado do que é a vida. Glória a Jesus. Trata-se também da pregação sobre o novo nascimento. Quando nós falamos de Novo Testamento, nós aprendemos sobre esta realidade espiritual do Novo Testamento. Então, quando nós estudaremos nessa lição acerca do avivamento no contexto do Novo Testamento, nós vamos ter em mente a palavra vida, a palavra luz, a palavra novo nascimento para este estudo que nos cega. Se você é novo por aqui neste canal, você pode abrir o roteiro da nossa lição. O estudo para acompanhar conosco vai estar disponível para você aí na descrição deste vídeo, também no primeiro comentário. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde a Flórida, nos Estados Unidos. Vamos lá à nossa lição? De costume, sempre 3 tópicos. O avivamento do Novo Testamento é a mensagem de vida no Novo Testamento. Segundo tópico, nós vamos falar sobre a mensagem dos evangelhos no Novo Testamento. E terceiro, a operação do Espírito no Novo Testamento, o Espírito esse com E maiúsculo. Glória a Jesus. Queridos, então vamos lá. O primeiro tópico trata daquilo que nós já falamos na nossa introdução. A mensagem de vida no Novo Testamento. Primeiro, resgatados da morte espiritual pelo sangue.
Segundo, nascidos para uma vida espiritual por Cristo. E terceiro, selados para a abundância espiritual pelo Espírito. Estes 3 tópicos poderiam ser mais com certeza, mas resumem a mensagem de vida que o Novo Testamento traz para a igreja, para o povo de Deus. Amém? Resgatados da morte espiritual pelo sangue. Veja o texto de 1 Pedro, bem conhecido nosso, capítulo 1, versículo 18 e 19, a Bíblia diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Está aí a mensagem do Novo Testamento. Um cordeiro entregue. Quem era esse? Jesus. E o preço que ele pagou, qual foi? Seu sangue derramado. Pagou para nos resgatar das nossas impurezas, do nosso pecado, da nossa prisão espiritual. E esta é a mensagem de vida que o Novo Testamento traz para nós. Olha lá o próximo texto que nós pusemos para você aí, Efésios 2, 4 e 5. Diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mais uma vez aí, refletida a mensagem de vida no Novo Testamento, que por Cristo, pelo sangue de Jesus, nós ainda que estávamos apartados, éramos inimigos, fomos trazidos à vida, essa aí é bem a palavra, nos vivificou juntamente com Cristo. A mensagem de vida não está somente no resgate, mas está no novo nascimento. Nascemos para uma vida espiritual. Lembra-se comigo do texto de 2 Coríntios 5,17? Glória a Jesus, diz a palavra de Deus assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus, que texto lindo, conhecido pela igreja, que nós temos prazer de falar sempre, né? Nós somos hoje novas criaturas. A carne continua envelhecendo, mas espiritualmente nós nascemos de novo, né? O que Jesus falou para aquele homem Nicodemos: importa nascer de novo. E esta experiência nós que somos igreja temos, e esta é a mensagem do Novo Testamento. Então, quando falamos de avivamento no Novo Testamento, nós estamos falando de conhecer o que é uma nova vida, né? Não é avivar, mas é conhecer a vida. E neste tópico estamos falando exatamente do novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, as coisas velhas se passaram. Você pode lembrar o seu aluno. A palavra de Deus diz que o nosso pecado foi lançado no mar do esquecimento, ou seja, dele o Senhor não se lembrará mais, ou foi apagado da nossa história. O preço foi pago. Nós agora somos novos, temos uma nova natureza espiritual. Humanamente as coisas seguem como estão, mas a nossa visão espiritual mudou, porque agora temos um destino que é a Canaã. Temos muitas outras coisas, né, irmão? Poderíamos continuar falando aqui em alegria, mas essa é a realidade de vida que o Novo Testamento ainda deixa para você. João capítulo 1, versículo 12 e 13, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de quem, irmãos? De Deus. Glória a Jesus. Então nós fomos, no contexto do Novo Testamento, nascidos de novo, não pelo processo natural que nós vivemos, não porque um papai e uma mamãe decidiu ter um filho, aleluia, mas porque Deus decidiu enviar o seu filho para nos dar vida, vida com abundância e vida eterna. E é esta mensagem de vida que o Novo Testamento nos traz a nós e que nós temos o orgulho de proclamar, porque a igreja é a única agência, aleluia, é o único povo que conhece esta realidade, não só na teoria, mas na prática, e que pela fé, irmão, até a virtude do século vindouro, ou seja, do céu, nós já sentimos. Esta é a virtude que enche o meu coração neste momento, e eu tenho certeza que enche o teu coração também, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos para o terceiro subtópico aí, para fechar esta primeira parte. Nós somos selados para abundância
espiritual pelo Espírito Santo. Vamos aos textos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22 diz: Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Portanto, aqueles que são nascidos de novo, o Novo Testamento traz um novo pacto, e é isso, a palavra inclusive significa isso, e que nesse pacto está o sangue de Jesus, que já falamos, foi o preço, está Cristo nos resgatando, Deus em Cristo nos trazendo para a luz das trevas, mudando de reino espiritual e, por fim, sendo cada um de nós que entramos neste contexto da salvação, selados com o Espírito Santo de Deus, como nós propomos aí, para uma vida de abundância espiritual. Ora, isto não significa exageros, tocar fogo, necessariamente avivamento, pelo contrário. Vida espiritual fala de constância em vida. Na classe que vem, quando nós falamos de Jesus, nós vamos falar mais detalhes sobre isso, mas por agora eu te deixo por aí, de que nós assim, por isso fomos selados com o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Biblicamente, doutrinariamente, nós fomos selados porque a explicação está na própria Bíblia. O Espírito Santo veio habitar em nós. Amém? A presença do Altíssimo, a terceira pessoa da Trindade, habita em nós. Portanto, quando Deus espiritualmente olha para essa humanidade, ele vê o seu Espírito, aleluia, por toda parte do mundo. Aonde, irmão? Na igreja, num corpo espiritual chamado igreja, que sou eu e sou você, que fomos lavados pelo sangue de Jesus. E a presença do Espírito nos lega, nos ajuda a ter vida, e esta vida em abundância. O terceiro tópico de hoje, vamos falar um pouco mais sobre isso. Termino com Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Portanto, o que isso quer me lembrar de duas coisas? Não só que nós somos selados com o Espírito Santo, mas a segunda coisa é que nós podemos entristecer ao Espírito Santo. E a exortação bíblica aí de Paulo à igreja de Éfeso é: não façam isso, irmãos. Não entristeçam o Espírito Santo. E o que causaria nós entristecermos? Primeiro, o que faz a gente entristecer? Pecado, primeira coisa. Frieza, distância dele, não conversar com ele, não estar na presença dele, sim ou não? Amém? Isso causaria distanciamento, esfriamento e uma necessidade de avivamento. Faz sentido? Por isso, nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o avivamento. Mas no contexto do Novo Testamento, nós aprendemos sobre esta vida. E parte dessa vida, terminamos este tópico dizendo, é o selo que nós temos, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós, selados assim nele para o dia da redenção. E aí vem a chamada de atenção de Paulo. Irmãos, tome atenção, não entristeça o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Terminamos o primeiro tópico. O segundo, nós vamos caminhar junto com o comentarista da lição sobre a mensagem dos evangelhos no Novo Testamento. Vamos não falar do Novo Testamento como um todo, mas dos evangelhos. Quais são os evangelhos? São 4. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são conhecidos para nós como os evangelhos. Por quê? Porque eles todos contam a história, não é, do evangelho, destas boas novas da vinda de Cristo, a história de Cristo Jesus. Neste tópico, o comentarista da lição nos traz a lembrança de que entre estes 4 evangelhos, 3 têm uma visão semelhante, por isso são chamados pelos estudiosos de sinóticos, e um tem uma compreensão, uma aproximação sobre a história de Jesus bastante diferente. São eles os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, e o que estaria diferenciado seria o Evangelho de João. Portanto, eu propus para você, neste tópico, para você trazer aos teus alunos os próprios 4 evangelhos. Primeiro, Mateus fala do Messias para os judeus. Segundo, Marcos fala ou mostra o servo perfeito para os romanos. Terceiro, o Evangelho de Lucas mostra o homem perfeito para os gregos. E por último, o Evangelho de João
revela o Verbo encarnado para a igreja. Essas colocações que eu estou fazendo é uma colocação resumida daquilo que pessoas que gastam seu tempo para estudar, para discernir, para interpretar a palavra de Deus, concluíram quando estudaram ou quando olharam, descobriram pelo estudo da história destes homens, Mateus, que o escritor foi um homem, Marcos, Lucas, João, dos 4, 2 foram discípulos, apóstolos de Jesus, discípulos de Jesus, 2 andaram com os discípulos de Jesus, ou foram logo subsequentes, à história, ao tempo de Jesus. Portanto, cada um viveu uma realidade histórica e foram usados por Deus para escrever o evangelho de uma maneira, a mesma história, bem por isso que a gente às vezes encontra o mesmo texto em Mateus, a mesma história contada em Marcos e a mesma história contada em Lucas, e porque foram 3 pessoas diferentes, às vezes o texto se difere um pouco na maneira de falar. Ficou entendido isso? Mas quando você observa e estuda o evangelho de Mateus e vê quem é Mateus também ele mesmo, você enxerga claramente que o texto de Mateus esclarece, mostra em sua maior parte uma mensagem provando ou mostrando ou elucidando de que Jesus era o Messias esperado do povo judeu. Veja comigo Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, a palavra: "E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." O reino dos céus, ou o reino do Messias, é o reino que o povo de Israel esperava. Então, depois de, como já comentamos aqui, 400 anos de silêncio profético da nação de Israel, se escuta uma voz quase que louca, de João Batista anunciando pelos desertos da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o povo já dizia: de onde vem isso? O que é isso? E chegou o reino dos céus, ou seja, o reino esperado do Messias, será que está verdadeiramente entre nós? Veja, Mateus traz essa colocação, capítulo 4, versículo 14 a 17. 14 a 17 diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto do caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos, aí mais um versículo mostrando a mesma realidade. O povo escutou de João Batista, agora nós somos trazidos à memória do que o profeta disse: a luz viria para as nações, e o Novo Testamento fala disso, de vida, de luz. Foram as 2 palavras que nós usamos na nossa definição no começo dessa classe. E agora o próprio Jesus diz a mesma palavra que João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, este contexto de reino dos céus, para nós, gentios, não fazia nenhum sentido, nenhuma diferença. Mas para os judeus, aquilo é tudo, irmãos. Era dizer que o reino do messiânico, aleluia, estava já presente em atuação aqui na terra. E o que começou a acontecer? Milagres, palavras extraordinárias, diferentes do próprio Jesus, Enfim, toda a história que é narrada no Evangelho, e Mateus narra com essa perspectiva para o povo judeu. Terminamos neste sentimento de provar isso no capítulo 5, versículo 10, e depois o 12. Bem-aventurados, este é um texto já do Sermão da Montanha, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é outra vez, o reino dos céus. Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja, esta palavra é de Jesus para o povo que o estava escutando a seu primeiro sermão, o sermão do monte. Quem era este povo? Não outro, senão a nação de Israel, sofrida neste momento, depois de 400 anos de silêncio profético,
depois de estarem ali naquela realidade baixo a Roma, não é? Abusando no sentido de impostos, de tirando a sua liberdade, tudo aquilo, Jesus se levanta e esta é a realidade. Ele veio pregar a realidade deste reino que ele estava ali trazendo, não é? Para o meio de nós, para a glória do Senhor. Está aí a mensagem de Mateus. Marcos, ele mostra um servo perfeito. No capítulo 5, versículo 34 a 36, ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. 35, e estando ele ainda falando, chegado alguns dos principais da sinagoga, e disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, aleluia, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Somente Jesus tinha este poder. No versículo 41 ainda diz: e tomando a mão da menina, aí aconteceu o milagre. Ele não temeu, creu somente, levou a Jesus. Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E a história você conhece, e eu também. A menina se levantou em vida para a glória do nome do Senhor. Aí então, Marcos, livro curto, cheio de exemplos, pregando a Jesus, mormente para os romanos, mas todos nós aprendemos, lemos as histórias, são verdadeiras e válidas para cada um de nós. Lucas, quem era Lucas? O médico amado. Quem era Lucas? Alguém que não esteve com Jesus. Quem era Lucas? Alguém que, porque era uma pessoa da área da ciência e não esteve com Jesus, ele mesmo escreveu nos primeiros capítulos de que ele primou em encontrar a verdade, em buscar a ordem das coisas. Então você vai ver um evangelho um pouco maior, um pouco mais cheio de determinados detalhes. Quando a gente vai pregar e quer saber do texto qual saiu mais detalhes, se a visão mais é para o lado de Israel, vamos para Mateus, se é um pouco mais para o lado, né, do homem perfeito, a humanidade de Jesus bem relatada. Propriamente o Senhor levantou a este homem de Deus, Lucas, para escrever este evangelho. Veja aí, Lucas 1 e 26, alguns versículos deixamos este detalhe, por exemplo, da narração do nascimento de Jesus. Olha lá, no 6º mês, Lucas 1 e 26, no 6º mês foi o ano de Gabriel, enviado de Deus a uma cidade da Galileia, Nazaré. Versículo 27, é uma virgem despojada. Versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava, disse isso. Versículo 29, vendo ela, turbou-se com aquelas palavras. E o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Aí vamos ficar mais no versículo 31 e 32, que diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mostro somente aí o nível de detalhe da descrição de Lucas para nós em seu evangelho. 19 e 10 ainda diz no texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Contexto do evangelho de Lucas: por ser evangelho, era pregar as boas novas, era contar a história de Jesus, da salvação, mas apresentou a humanidade de Jesus bem clara. Chamou a Jesus de o Filho do Homem, não é? E mostrou por muitas provas que ele foi um homem perfeito que viveu entre nós. Por fim, o não sinótico dos evangelhos, o evangelho de João. Este evangelho apresenta o Verbo encarnado. E nós concluiríamos que, ao ler este evangelho, o foco do apóstolo João era a igreja do Senhor Jesus ali recém-formada. Vamos no primeiro capítulo de João, texto bem conhecido nosso, versículo 1, e depois saltaremos para o 14, que diz: no princípio era o Verbo, com V maiúsculo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Com certeza não há dúvida de que este Verbo com V maiúsculo é a segunda pessoa da Trindade, é Jesus Cristo. E João veio a apresentar a este Jesus como um Verbo que veio do Pai. Segundo o texto aí mesmo de João 1, ele diz: ele estava com Deus e ele era Deus. Então a colocação de João é mostrando Jesus como Filho de Deus e como Deus. Amém, irmãos? As provas, João mesmo diz, os milagres e os sinais que eu escrevo é para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Então, essa mensagem de salvação, agora mais voltada para a igreja, num contexto espiritual, enquanto o povo de Israel olhava para um Messias humano,
A igreja olhava para um filho de Deus, porque um filho se nos deu, um menino, né, vos nasceu e um filho se nos deu. Estão ambos contextos nos evangelhos. Glória a Jesus. E terminaremos com João 10, 9 e 11, que diz o seguinte: Jesus, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Também diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Claro que esta mensagem pode ser aplicada para o povo de Israel, mas quando nós olhamos a cadência do evangelho de João, nós entendemos que é um evangelho escrito para este novo povo que estava sendo gerado pela graça do Senhor, a salvação que estava ali a ponto de ser estabelecida pelo sangue de Jesus, esta realidade espiritual que a igreja vive. Portanto, estão aí os evangelhos no Novo Testamento. Terminaremos falando do avivamento no Novo Testamento com a operação do Espírito, com E maiúsculo, portanto, o Espírito Santo de Deus, no Novo Testamento. Quando nós falamos de avivamento, quem de nós não conecta com o Espírito Santo? Se não conectamos, estaríamos errados, porque está bem conectada esta verdade. Letra A, um espírito que gera frutos. Letra B, um espírito que entrega dons. E letra C, um espírito que intercede e ensina. De maneira breve, nós queremos tratar sobre o Novo Testamento e a participação do Espírito Santo. Podíamos falar mais coisas, mas as principais eu penso que estão aqui. Primeiro, ele gera frutos. Que é isso, irmãos? É aquilo que a presença do Espírito em nós faz brotar, faz crescer em nossas vidas. Vamos ao texto primeiro, depois uma breve explicação. Olha lá, e você conhece esse texto, Gálatas 5, 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que eu li não só o fruto, mas li até o fim deste contexto? O fruto é aquilo que é gerado natural pela presença do Espírito em nós. Alguém que nasceu de novo, e parte do novo nascimento é intrinsecamente, presta atenção, que o Espírito Santo vem habitar dentro desta pessoa, na vida desta pessoa. Se alguém nasceu de novo, ele só nasceu de novo porque se arrependeu, seus pecados foram perdoados, segundo a doutrina e texto bíblico, seu nome foi escrito no livro da vida, sim ou não? E agora o Espírito Santo de Deus nos selou a presença, as duas verdades são paralelas da doutrina bíblica, e o Espírito veio habitar em nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Este é ou não é o texto bíblico? Então, quando o Espírito passa a habitar em nós, ele automaticamente gera fruto, assim como nós antes, presta atenção, por natureza, filhos da ira, gerávamos fruto de maldade. Amém? Com a presença do Espírito Santo, nós, por esta nova natureza espiritual, geramos frutos de justiça. Amor, paz, longanimidade, o que mencionamos. Mas quando eu leio este texto, eu aprendo, vamos fechar com esse versículo 25 mesmo, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Entre esta e outras exortações bíblicas, nós aprendemos que nós, seres humanos, crentes, vamos dizer assim, que temos o Espírito habitando, nós podemos fechar, afogar, impedir, praticamente impedir a ação do Espírito em nós. Sim ou não, igreja? Portanto, naturalmente a presença do Espírito gera frutos, mas por isso nós devemos, como diz o texto e outros, andar em Espírito. Amém? Falar com o Espírito, alimentar a presença do Espírito pela palavra de Deus, né? Toda a realidade de exercitarmos a nova vida no Espírito, conhecermos as coisas do Espírito, pensarmos nas coisas que são de cima, que são coisas espirituais,
darmos ouvidos à voz do Espírito dentro de nós. São todas coisas que nós aprendemos no dia a dia como crente, que naturalmente o Espírito gera frutos, se nós não começarmos a quê? A abafar o fruto do Espírito em nossas vidas. Faz sentido? Portanto, quando nós falamos de Novo Testamento, nós falamos de vida. E não há vida no sentido do Novo Testamento sem a presença do Espírito, porque Ele em nós nos traz vida, resgatados para a vida, por Deus, por Cristo, pagos pelo sangue de Jesus, mas agora é a vida que está em nós pela presença do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E este Espírito, em primeiro lugar, ele gera frutos, em segundo lugar, ele entrega dons. Amém? Texto lá bem conhecido de 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler somente versículo 1, 7 e 11. Diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Portanto, o Espírito ele tem dons para dar, mas ele dá a quem quer e pelo propósito dele. Amém, irmãos? Ainda Paulo diz assim, não peça demais não, peça. Ele ensina a gente a pedir, mas ele diz, peça com sabedoria, a quem muito dado, muito é o quê? Requerido, né? Então esse balance aí, nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo entrega como ele quer. Então, não é todo mundo agraciado com tudo, não tem que todo mundo ter todos os dons do Espírito, isso não é bíblico, irmão. Eu não sei aonde alguém possa ter encontrado essa verdade. Eu encontro sim que a presença do Espírito ela é abundante. Nós não vivemos a plenitude porque nós abafamos com uma série de outras realidades da nossa vida. Se a gente não alimenta com a palavra, na classe que vem nós vamos falar muito mais sobre isso, porque é a realidade na própria vida de Jesus. Mas se nós não nos alimentamos, se nós impedimos, se nós andamos em pecado, como é que nós vamos frutificar ou dar vazão aos dons que possam ter sido dados? Amém? Então este Espírito Santo, contexto do Novo Testamento, contexto de vida. Contexto de vida é contexto de presença do Espírito, de fruto do Espírito em primeiro lugar, aleluia. Crente se vê como crente. Antes de estar falando língua estranha, antes de estar profetizando, ele tem fruto do amor, ele tem fruto de longanimidade, ele tem frutos de justiça conforme. Por quê? Porque naturalmente a presença do Espírito gera isso em nós. Quem pode dizer amém? Muito bem. Depois, este mesmo Espírito, sim, Senhor, tem gente dizendo que não tem mais nome pra gente. Tem sim, glória a Jesus. Aleluia! No meio da igreja do Senhor Jesus até hoje, os dons são manifestados porque este mesmo Espírito entrega dons na igreja, como já lemos, particularmente a cada um, como ele quer para o propósito de Deus. E por último, este amado companheiro que Jesus diz, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vos deixarei o Consolador, vos deixarei um companheiro, um amigo que estará convosco até que eu venha. Ele intercede e ele nos ensina. Olha lá o versículo de Romanos 8:26 que diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, oh amigo maravilhoso, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. Um amigo que vê para além do que nós podemos ver, que nos ama sem compreensão, porque ele é Deus também, aleluia, e ele intercede por nós, mas ele não só intercede, ele ficou aqui para nos ajudar, para ensinar-nos. Glória a Deus. João, capítulo 14, versículo 26, diz a palavra, mas aquele Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aconteceu ou não aconteceu? Ele veio, e lá no Atos dos Apóstolos tem muita história que os discípulos não sabiam o que fazer, né? Vamos lembrar até da reunião de Jerusalém, lembra dessa primeira reunião? Né? Então não sabia o que a gente vai decidir. Eles ali oraram, eles ali falaram, ali houve ordem, ali houve ministério, glória a Jesus, mas eles dizem, aprove a nós e ao Espírito do Senhor, aleluia, a mensagem final que foi entregue à igreja, que vamos fazer isso e vamos fazer aquilo, porque tinha o testemunho daquilo que o Espírito Santo testificava em seus corações,
E isso é o que nós vivemos no sentido de que ele nos ensina. Nada desconectado com a palavra de Deus. O Espírito Santo, olha lá, diz aí, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele trabalha em parceria com a palavra de Deus. Ele não inventa novas coisas, não. Ele nos esclarece o que já foi revelado. Quem pode dizer amém por isso? Então, este amigo, este companheiro, essa revelação, essa presença espiritual está disponível para nós no contexto do Novo Testamento. E quem fala de Espírito Santo fala de vida. Por isso, o contexto do Novo Testamento é um contexto de vida. Avivados. Glória a Jesus, aprendemos ali, e se assim Deus nos der força e graça e nós permanecermos, vivemos aqui até o dia de hoje, até a trombeta tocar. Querido irmão, querida irmã, Deus abençoe você, sua classe de escola dominical, sua família, em nome de Jesus. Amém.